Olá, agora nós vamos tratar um pouquinho sobre a lista de exercícios relacionada à composição familiar. Vamos lá, primeira questão. Explique qual seria o efeito na alíquota de contribuição de um plano previdenciário benefício definido. Qual seria o efeito de acontecer essas seguintes coisas? Primeiro, aumento no número de filhos. Qual seria o efeito na alíquota de contribuição do aumento no número de filhos? Depois, do adiamento da fecundidade. Vamos pensar aí um pouquinho, né? A fecundidade, se você adia a fecundidade, a cada ano os filhos serão mais jovens em relação àquilo que eles são hoje. Então, o dependente está mais jovem do que antes. O que acontece quando isso é observado? O que acontece com a necessidade da alíquota de contribuição? Ela tem que aumentar? Ela tem que diminuir? O que acontece? Letra C. Com o aumento do percentual de indivíduos em união ou casamento a cada idade. E aí? O que acontece? Letra D. Adiamento do início das uniões e casamentos. Então, uma coisa é aumentar o percentual das pessoas em união ou casadas. Outra coisa é elas adiarem essa união ou casamento, que é que pode acontecer também. Vamos lá. Pense aí nas distribuições da mortalidade, pense aí no que acontece, né, com essas probabilidades mesmo de estar unidos a cada idade. E letra E. Com a diminuição do percentual de pessoas deficientes, né? A gente tem que muitos planos têm os deficientes como um dos possíveis beneficiários. Então, isso é importante também. Beneficiários de pensão. Número 2. Suponha que a probabilidade de ter cônjuge é igual a 0,75 para todas as idades. Que os homens são 5 anos mais velhos que suas cônjuges e que a mortalidade de homens e mulheres seja dada pela tábua IBGE 2010 para ambos os sexos ou a mais recente para ambos os sexos que vocês tiverem, ok? Considerando uma taxa de retorno de 6% ao ano, calcule o valor de uma anuidade vitalícia a partir dos 60 anos, reversível ao cônjuge. Lembrar aí de matemática atuarial, hein? Para um homem de 20 anos de idade e depois para uma mulher de 30 anos de idade. Então, tem que relembrar um pouquinho aí lá de Matemática Atuarial 2, o que é uma anuidade reversível, do que a gente está falando, né? A gente está tratando aqui de benefícios de pensão, mas lá dentro da teoria atuarial a gente já tinha estudado isso, só que até então vocês não tinham feito exercícios considerando todas essas circunstâncias, né? Aqui a gente deu um passinho a mais, considerando aí a probabilidade de ter cônjuge, considerando uma tabela de mortalidade e não simplesmente alguns valores para poucas idades. Então, resolvam aí, vocês têm condição de resolver essa atividade a partir dos conhecimentos de Matemática Atuarial 2. Né? A gente só vai expandir aqui a forma de aplicação, trazendo um pouco mais para o real. Questão 3. Repita o exercício anterior, considerando que na ausência do cônjuge, o benefício é revertido aos filhos menores de 21 anos, sabendo que os filhos são 25 anos mais novos que os pais, ou seja, os pais tiveram seus filhos aos 25 anos. Né? Então, quando o indivíduo estava com 25 anos, é que ele teve o filho. Essa é a diferença de idade, certo? E que todos os que têm cônjuges têm filhos, e depois que apenas metade dos indivíduos que têm cônjuges têm filhos. Então, a gente está trabalhando aqui com probabilidades, certo? Vamos ver, então, como considerar aqui nessas anuidades reversíveis as probabilidades, certo? O exercício 4 é não fazer se fez matemática atuarial. Por quê? Se fez em matemática atuarial. Porque lá quando vocês fizeram matemática atuarial comigo, né, se eu fui a professora, vocês já construíram a tábua de Toffler. Então vocês não vou pedir que vocês construam novamente como lista de exercícios, certo? Vocês vão precisar fazer para o trabalho, mas não vou pedir aqui que faça como lista de exercício. Então, se vocês já fizeram,
não vou exigir aqui que seja feito novamente, tá bom? Para os que gostariam de fazer mesmo assim, aqui a gente pede, construa uma tabela H de X para aposentados a partir de 60 anos, assumindo que o beneficiário titular é uma mulher com probabilidade de morte dada pela tabela IBGE 2010 feminina, 2010 ou mais recente. Seu marido é em média 3 anos mais velho, com mortalidade também pela IBGE. Em média, teve o primeiro filho aos 20, com 5 anos de diferença entre ele e o seguinte, com mortalidade dos filhos dada pela T2000 feminino. A rentabilidade é 6% ao ano, o benefício aos dependentes é 70% do benefício pago ao titular, mais 20% desse benefício na existência de ao menos um filho menor de 21 anos. Então, para quem já fez esse tipo de exercício, eu não vou solicitar novamente, mas para quem ainda não fez, talvez seja um momento interessante de aprender e fixar os conhecimentos. Para os demais, eu peço aqui a lista até o exercício número 3. Muito obrigada e até a próxima!